perto, tem muitas zonas, né, muitas cidades. Sim. E os umbandistas, ou candomblé, o que seja, ainda são vistos como, no sentido pejorativo. Isto são macumbeiros, não são de confiança, os pais de santos é tudo uma camada de interesseiros, e isso entristece-me um bocado, essa falta. Mesmo no Brasil, quer dizer, foi no Brasil, no fundo, não é? Que deu início a isto tudo. Não é? Isso entristece-me um bocado. Sim. Eu ter ouvido isso. Na própria cidade de Salvador, nós temos a data de 21 de janeiro como Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa. Tem um dia internacional que eu não lembro, me desculpem. O Dia Nacional é 21 de janeiro porque morreu Mãe Gilda, do candomblé. Por quê? Porque saiu uma matéria num jornal de um determinado segmento religioso dizendo que ela era o demônio por ser Yalorixá. Ela levou aquilo, teve um ataque cardíaco e morreu. E aí não a família dela física, mas o terreiro ganhou uma indenização. Claro que essa indenização não traz a vida de volta, mas foi uma forma de dizer alto lá, né? Não é assim, dizer o que quiser. O que me preocupa também, querida, você falou até do exemplo de Salvador, quando nós tivemos o centenário da Umbanda, foi muito difícil haver algo em Salvador, porque pais e mães de lá pediram ajuda para o governo, estrutura, para celebrar. E foi respondido que não, porque a Umbanda não tinha representatividade na Bahia. Aí fizeram o levantamento de quantas casas de Umbanda tem lá, e o absurdo que é. Por quê? Porque na Bahia o candomblé já se estabeleceu, embora haja discriminação, como nesse próprio exemplo que eu dei de Mãe Gilda. Mas você tem Mãe Estela, que é da Academia Baiana de Letras, você tem artistas que divulgam o candomblé, a Umbanda ainda não. Some-se a isso, aquela rixa, isso eu coloco em alguns livros também, que existem, que é assim, por exemplo, às vezes, o irmão de Umbanda dizer, se o pessoal do candomblé for, eu não vou. Ou então o irmão do candomblé dizendo, nós somos fortes e a Umbanda é fraquinha, é umbandinha. Né? Enquanto houver, são irmãos brigando por irmãos, quem se beneficia? Os outros. Né? Então ainda falta, o interno me preocupa mais do que a discriminação externa, porque essa eu sei que tem. Essa eu ouço na rua, essa eu ouço quando o terreiro está de portas abertas e a gira está acabando, a gente está tomando um cafezinho, conversando e passa o povo e grita macumbeiro, vai lá com a chave, não sei, risca o carro do médium. E isso a gente, entre aspas, tudo bem. Tudo bem nada, porque a gente luta muito. Mas assim, o que me magoa mais é quando é o interno. Interno é muito também. Essas frases que eu ouço ou do irmão de Umbanda, ou do irmão de Candomblé, ou de outros segmentos, né? Porque fora das outras religiões, eu até levo por falta de conhecimento. Sim. Porque tem muitas pessoas, minhas amigas, que não conhecem. E julgam, falam também para mim, né? E julgam, e eu olho. Na católica há padres pedófilos, na tua igreja há padres e há maus padres. Tens de ver se o meu tempo é melhor ou não, tens que lá ir. Exato, e as pessoas confundem. Tem muitos tempos de banda e como em todo lado há bons e maus. Isso que você falou, por exemplo, assim, Tens que lá ir nem todo padre é pedófilo. Não sou eu que vou dizer que o meu tempo é melhor. Sim. Para mim é. Claro, tanto que está, tem que ser, por uma questão melhor. de coerência, né? Outra questão que as dificuldades, assim, então, nem todo padre é pedófilo, nem todo pastor rouba dinheiro, nem todo pai ou mãe é marmoteiro, é difícil, as pessoas generalizam. Uma outra coisa que as pessoas têm dificuldade, outro dia eu expliquei, eu era do Conselho Municipal do Negro da minha cidade e me afastei, até por falta de tempo. Aí eu contestei por que uma mãe de candomblé de outro município ocupou a mesa numa conferência municipal e não foram chamados representantes da cidade. Aí brigaram comigo, que eu queria aparecer. Eu falei, não era eu que ia subir a mesa, mas eu quero que a gente ponha os pingos nos is. Daí um irmão católico de pastoral afro foi conversar comigo. Ele falou, Dermes, então me explica por que você está incomodado. Eu expliquei que nós não temos bispo. Aí eu expliquei que nós não temos paróquia. Você é filha desta casa, independentemente de onde você mora. Amanhã pode abrir um terreiro maravilhoso atrás da sua casa, você vai continuar aqui. Porque uma filiação é filha. Não é a paróquia, se eu moro no bairro tal, eu vou à igreja tal. Ele falou, poxa, Dermes, eu não sabia que era assim. Eu falei, percebeu? Porque pegou mal chamar uma mãe do candomblé Angola de outra cidade para ocupar a mesa, sendo que você tem sacerdotes e filhos de Umbanda e candomblé na cidade, na assistência da conferência. Então um lá tinha que subir a mesa. Não tenho nada contra aquela senhora, acho ela o máximo, a história de vida dela é lindíssima, inclusive. Mas eu falei, tá errado, na nossa cidade tem. Como outro dia encontrei uma amiga fotógrafa de um jornal e vi uma guia de Ogum, do candomblé.
E aí falei pra ela, nossa, que guia bonita, menina. E aí? Ela falou, não, essa é boa, essa é forte, essa veio da Bahia. Mas só tem axé na Bahia, né? Então a Bahia tem uma história. Eu falarei mal da Bahia por todas as razões que eu já lhe disse, né? Bahia é Bahia, né? Mas não se faz isso, quer dizer, a guia da Bahia é forte, a do centro aqui, que é pequenininho, o pé no chão, às vezes como é que chama? Chão vermelho. Chão vermelho, porque não conseguiu ainda nem construir, é fraquinha, não é fraquinha, é a mesma firmeza. O que determina a firmeza de uma casa não é isso. Tira o nalho da guia, você não arrebenta. Pois é. Ah, Então falta essa informação, aí vira folclore. Você vai ao mercado modelo em Salvador, você falou de Salvador, eu vou lá às vezes ver alguma coisa quando eu estou em Salvador. Aí eu ouço as besteiras que falam os vendedores. Porque eles não conhecem nada de candomblé, muitos deles, e começam a explicar para os turistas. Os turistas sorriem, acham lindo, né? Compram as imagens, tudo. E eu fico olhando, pensando, vem cá, como se diz na Bahia, o que é isso, né, minha gente? Não sabe falar de orixá, vai falar para o outro, fala errado. Então indiquem um terreiro de umbanda, de candomblé, seja qual segmento, para aquela pessoa ouvir, aprender, se interessar. Tudo bem? Mais alguém, por favor, fique à vontade. só a Paulinha e a Pessoal do fundão aí, ó. Eu acho que foi tudo falado. Por Fala alguma favor, coisa. Fala, André. por exemplo. Fala, a André. questão- Quem pega, ninguém tá te vendo, meu filho. É? Quem pezinho. Pode ficar de pé. Quem pé, olha, olha então. Não, a questão, por exemplo, que o Ademir ia falar, e que eu estava aqui na cabeça, é aquela questão que as pessoas falam, eu faço, aconteço, brinco, porque eu sou filha de Ansan. E ele já falou tudo, que é o que eu penso, né? Então acho que está tudo espetacular. É tudo culpa do... Sim, e até porque se nós fôssemos... Sim, as pessoas colocam o Coloca o voltar... orixá no meio, né? E colocam até de uma forma que se fosse assim, digamos, eu estou estourando... Então, pera lá, existe qualidade de orixá também. Então, Não põe a Xangô no meio, não. Então tem cuidado com as Rebenta coisas. tudo. Tem cuidado, né? Então, não. Eu queria dizer uma coisa antes dos irmãos falarem, que eu gostaria de ouvir mais, porque eu vim aqui para aprender. Estou aprendendo muito esses dias, que é assim, eu sou presidente de uma associação chamada ABAFRO, que é Associação Brasileira dos Escritores Afro-Religiosos. E todo lugar onde eu vou, eu digo isso, aqui eu sei que não precisa. Mas de vez em quando no meu Facebook tem gente que coloca assim, não precisa de livro, a vivência é no terreiro. Eu coloco, concorda, irmã? É isso mesmo? Porque nunca um livro vai substituir a vivência espiritual no terreiro. O livro traz informações complementares para quem é ou quem não é da religião. Traz histórico, traz características, sei lá, tem um monte de coisa dependendo do formato, da linhagem do livro. Mas não substitui mesmo. Assim como o fato de eu comprar um livro de medicina não me faz um médico. Então não é porque eu li o livro da Oxum, do Exu, seja o que for, que agora eu sou um bandista, candomblecista ou de outro segmento religioso. São informações por quê? Porque na internet, primeiro que é assim, tem muita informação desencontrada. Eu sei porque eu também pesquiso sites, né? E segundo, que às vezes aparecem aquelas pessoas assim, que querem que você tome conta da cabeça dela, de qualquer razão, de qualquer forma. Aí eu digo, mas eu não sou sacerdote. Talvez eu devesse ser, mas não sou. Estou me livrando disso ainda. Então o que acontece? Aí o que você faz? Você aconselha a pessoa a ir a um terreiro na cidade dela. Quando a gente conhece alguém, você dá, tem 2 ou 3 aí que eu conheço as pessoas além de tudo. A pessoa não vai. Eu esperava que você me ajudasse. Aí começa com aquela chantagem. Eu falo, querido, eu já ajudei, você não percebeu. O fato de eu não querer manipular você é uma ajuda. O fato de eu indicar um caminho para você seguir já é outra ajuda. Agora é com você. Claro que a gente não fala assim, tem toda a delicadeza, né? Porque é muito... O que é isso aí? Todo um cuidado. Mas as pessoas querem soluções mágicas e prontas, e de preferência pela internet. E querem que seja os meios a resolver, os guias a resolver a vida Da pessoa. da Sim. pessoa. A gente... E até querem que o guia diga, Que diga, vai para a direita ou vai para a esquerda. Faz assim Sim. ou faz assado. E aí acaba faltando... Bem às vezes para isso. Sim. Os problemas delas todos. para decidirmos Só por que elas. depois esquecem-se. Exato. Eu vou a uma gira, vou tentar com um orixá ou com uma entidade, tentar resolver um problema, mas esquecem-se daquela parte que é muito importante. Onde é que está a minha parte para isso? Claro. Exato. Para resolver o problema não é o orixá sozinho, nem a entidade sozinha, nem o guia sozinho que vai resolver. Se a pessoa, se a carne, se a matéria não tiver qualquer coisa que ajude, nada é feito.
Claro. O orixá faz a parte Sim. dele e a nossa parte tem que ser feita É também. necessário. Eu ouvi de um caboclo há alguns anos, e esses dias eu falei para uma pessoa, que a pessoa reclamou, ai Deus, eu sou filho de Xangô e acontece tanta injustiça na minha vida. Eu falei, pois eu vou dizer o que eu ouvi há muitos anos, que é assim, Xangô, além de justo, ele é um ótimo mestre. E ele é aquele pai que é assim, se você tiver que passar na pedra e sangrar o seu pé para você aprender a lição, ele não vai tirar a pedra. Essa é a lição que Eu ele sou dá. filha de Xangô, eu tenho essa experiência no corpo. Pois é. Então o que vai acontecer? Ele não vai tirar a lição. A minha parte, como a senhora disse, a parte do ser humano encarnado, é exatamente assim. Eu aprendi a lição com essa dor, se eu aprendi eu não vou passar de novo, senão eu vou ficar repetindo. São as espirais que a gente diz, né? Você vive uma situação aqui, aí você não tem consciência. Olha o Ogum que corta o inconsciente para não ser o consciente. Você não percebe, você não aprende a lição, você ficou na dor. E tem gente que acha a dor bonita. Tem muito segmento espiritual que diz, a dor ensina, mas você aprendeu? Não adianta dizer, ai que lindo, eu sinto dor, sou evoluído, é nada, é tonto, né? Então assim, eu estou aqui, veio a lição da dor, terrível. Aí eu passei, eu aprendi essa lição. Quando eu der a volta aqui na espiral, eu não vou passar por ela de novo, porque não precisa. Eu já fui aprovado, digamos assim, como numa escola, né? Mas às vezes a gente se fixa na dor e não se fixa na lição. Aí eu dou aquele exemplo de relacionamentos. A pessoa vem, pode até vir numa gira pedir ajuda, que não é amarração, é ajuda. Ó, é gira cigana, mamãe Oxum, seja o que for, para proteger o meu caminho do amor. Tá bom. Aí eu começo um relacionamento e falo, nossa, mas eu só atraio pessoa ruim. Por que será? É o seu padrão vibratório, a sua falta de autoestima. Eu tenho uma amiga, eu nunca esqueço, que falava assim, eu tenho o dedo ruim para relacionamento. Eu falava, não é só o dedo, é o corpo inteiro. Com essa mentalidade, o que você vai atrair? A pessoa já diz, eu tenho o dedo ruim, então eu já não queria. Né? Então assim, você tem que ter a sua autoestima para saber o que você quer num relacionamento. E saber também o seguinte, tem gente que vem e pede, eu quero ter um relacionamento. Aí os orixás, os guias, os guardiões trabalham para abrir o caminho daquela pessoa. E quando chega o relacionamento, ela não quer viver porque ela é preguiçosa, porque ela tem medo da entrega, porque é mais cômodo ficar sozinho. Porque é mais cômodo que amor platônico, tem gente que gosta, né? Aí eu fico pensando no fulano ou na fulana, não tem briga, é cômodo, né? Não tem um monte de coisa gostosa também, mas também não tem briga. Porque o dia a dia é massacrante, né? Então não adianta pedir, quando a gente pede, a gente tem que estar preparado para receber. É como pedir justiça à gente. Exato. Vai pedir, eu vou pedir para uma pessoa que eu não gosto, oh meu pai, faça justiça. Será que isso é será que eu justiça? pensei nas injustiças que eu fiz durante o meu dia? Por isso, Meu pai vai me ver, se eu durante o meu dia fiz alguma justiça, isso nessa hora ele não pode dar a justiça que eu estou a pedir. Não é? Por Se eu isso- fizer injustiça, ele vai me cobrar a minha injustiça que eu fiz primeiro. vai. E por isso que assim a gente aprende que na dúvida nunca se peça justiça para Xangô, você peça misericórdia e firmeza. Né? Porque aí com a sua firmeza você vai saber achar o caminho. E porque a gente não sabe, dentro da visão Uma lição que eu geral, o fiz que é justiça ou injustiça, né? É difícil. A gente tem que saber pedir e saber receber também. Tem gente que pede, recebe e não valoriza. Mas É. esquece. Não Voltar em agradece. pede, não é? Exato. O que mais é os irmãos que estão confabulando aí? Vamos ouvir. Vamos Ninguém ouvir. fala mais? Sei lá, fala mais. Você quer falar, querida? Isabel, Fala, eu estava- Isabel, Ah, fala. Fala. Pronto, Sua experiência a Umbanda, umbandista. a Umbanda para mim, pronto, eu acho que o meu percurso começou há muitos anos, desde pequenininha, não é? Acho que foi, eu passei por muitas etapas, eu revi-me em quase tudo, faço minhas as palavras da Micaia, que realmente em todos os pontos que focou, eu vi-me em cada momento. Fui educada por uma avó muito religiosa e católica, que eu entendo que me transmitiu a responsabilidade e a adoração ao divino, que na altura era o catolicismo, era Jesus, era a igreja, era o ir à missa, incutiu-me isso, até que eu aos 7 anos dizia que ia ser freira, quando me perguntaram na escola o que é que vais ser quando fores grande, e eu saio freira, portanto isso ficou a brincadeira da minha mãe a vida toda a contar. Pronto, depois fui para um colégio católico também, pronto, sempre acompanhada, né? Depois tive assim uma grande virada na minha vida, que foi a perda da minha mãe, que morreu, eu era muito novinha, e foi assim a minha briga com tudo e com todos e com Deus principalmente, porque tirou-me o que eu mais
além do meu filho, que já tinha um filho já nascido. E a partir desse grande desgosto, eu questionei-me sobre tudo e mais alguma coisa, não é? Portanto, fui à procura... Primeiro fui ao fundo do poço e depois comecei outra vez... E reencontrei-me no conhecimento e o encontro com a Umbanda, não é? E então eu considero que realmente fui preparada para muitas coisas que hoje eu, na altura, se calhar até não gostava e fazia por obrigação, mas que hoje reconheço que me trouxeram preparação, não é? E então a Umbanda para mim ainda é um grande caminho a percorrer. Considero que tenho muito, muito, muito a aprender, mas que é sem dúvida um caminho. Assim, sem palavras. Eu costumo sempre mostrar que a Umbanda me emociona, isso não é mentira não. Eu viajei ouvindo pontos, ouvi também MPB na rádio do avião, mas gravaram uns pontos para mim, eu botei lá e vim ouvindo. E houve um momento que além de pontos havia o canto para Oxalá em Urubá, que eu acho lindo, né? E vim ouvindo e falei assim, puxa, que privilégio, né? Eu estar aqui em cima e pensando na grandeza de Oxalá. E foi a primeira vez que fiz uma viagem tão longa assim, já saí do Brasil algumas vezes, mas sempre pertinho. E duas coisas me chamavam a atenção. A emoção, porque geralmente eu choro quando eu canto o hino da Umbanda, principalmente por levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, tanto que na última gira nós já fomos cantar, e a mãe Sheila já ficou atrás de mim, passando a mão nas minhas costas, porque ela conhece o filho que tem. E fiquei pensando duas coisas. A primeira é a emoção de cantar o hino da Umbanda. E segunda, eu cantei porque o pai João veio trabalhar lá em Rio de Moura. O pai João trabalha comigo, com a sua humildade característica, veio. E a outra emoção é exatamente de cantar o hino nacional no fórum do dia 22 em Leiria, o hino nacional brasileiro, porque assim, eu ouvia duas frases nas últimas semanas. A primeira é, já arrumou a mala? E a segunda é, nos represente bem. E a segunda me assusta, a primeira não, a mala veio de qualquer jeito, mas o nos representa não pode ser de qualquer jeito. E eu não me arvoro no direito, embora seja presidente do Fórum do Congresso ano que vem, de dizer que eu represento a Umbanda, porque a Umbanda é muito diversificada, seria muita pretensão. Outro dia eu postei um texto lá e disse assim, quem é o presidente do Congresso Nacional de Umbanda? É um médium que assumiu uma responsabilidade, como qualquer outro. Hoje sou eu, amanhã é outro. Porque a nossa questão é o serviço. Primeiro, amor e serviço. E segundo, disciplina. Isso nos caracteriza enquanto médiuns. A função que a gente tem. O lugar que se ocupa numa fila, porque cada templo se organiza de uma forma, isso varia, porque amanhã se muda de cidade, vai trabalhar do mesmo jeito, não pôde vir hoje, né? Isso que as pessoas precisam entender. Aliás, como eu sou professor de língua e literatura, eu gosto muito de trabalhar com as palavras. Outro dia eu publiquei um texto que entrou para um livro também, que é assim, cargo e função. Muitas pessoas não usam a palavra cargo, né, e não a palavra função numa casa. Eu digo, então, quem usa a palavra cargo, que pelo menos use no sentido de, não como carga, alguém que carrega um peso, mas alguém que tem uma responsabilidade, que carrega aquilo com amor. Tem um banner que eu nunca esqueço também, que apareceu no Facebook, até porque o último filme que a gente estava gravando era sobre Xangô Airá. E dizia assim, se nós não podemos fazer como Airá e carregar Oxalá nas costas, que pelo menos carreguemos Oxalá no coração. Não é? Então assim, há um bando de uma delicadeza muito grande e ao mesmo tempo de uma força muito grande. Haja vista o trabalho da espiritualidade. Esses dias eu dizia para alguém, eu falava, a Umbanda é muito simples. Simples na organização das oferendas, dos rituais, etc. e tal. Mas ela tem uma complexidade no astral que fantástica, que é essa simplicidade projeta. O que se liga na Terra se liga no plano espiritual. Né? Então a gente precisa muito isso. Quando se teve, eu estou aproveitando o seu comentário de aprendizado, eu nunca imaginei lançar esses livros todos e fora os outros que eu lancei. Muito menos uma coleção sobre Exu e Pombogira. E aí o lançamento da coleção que chama Laroyênia, de Exu e Pombogira, foi muito interessante, porque foi na Bienal do Livro, bem numa encruzilhada. Dentro da Bienal tem os vários estandes, aí você tem na encruzilhada. E fiquei 2h30, porque tinha gente que vinha, comprava, perguntava, sem mentira, 2h30 observando a reação das pessoas vendo aquelas capas. Porque tinha dos orixás, tinha, mas todo mundo só olhava de Exu e Pombogira, né? E aí eu olhava, um achava, adolescente passava, pô, maneiro. Aí tinha umas pessoas que passavam, até arrumavam a blusa assim, ia embora. Por quê? Porque são os mais injustiçados, né? Na compreensão. E eu comentava com mãe Mara e pai Padrão que é assim, dentro de uma rádio que é parceira, que eu tenho um programa que aliás é hoje à noite, às 10 horas daqui em Portugal, né? Às 8 horas já deixei gravado, o tema hoje é Pretos Velhos. Dentro dessa rádio tem vários programas
voltados para as religiões de matriz africana, digamos assim. E um deles, do pai Vladimir e o pai Bruno, dos quais eu sou amigo, acho que é terça-feira, às 10 da manhã lá, meio-dia aqui. É só sobre Exus e Pombogiras. De todos os programas que começaram, esse é o que mais me toca, porque eu nunca imaginei que existisse, que conseguisse existir um programa desse. E está sendo muito legal. Né? Porque assim, meu Deus do céu, bateu de frente com tudo que as pessoas pensam de errôneo sobre os Exus e Pombogiras, né? Então assim, a gente tem muito para batalhar pela Umbanda lá fora também. Cada país, cada cidade faz do seu jeito. Em algumas cidades a gente faz um balaio, faz uma passeata. Tem outros que não dá para bater de frente assim. Mas é uma entrevista. Fomos levar a pipoca para o Baloaê, fomos fazer um trabalho de almas nos finados. E aí do nada veio a moça de uma grande emissora, já viu a gente de branco, já veio sorrindo com o microfone. E aí nos entrevistou. E queria saber o que era Umbanda, porque ela não sabia. Aí entrou na grade da programação. Não foi programado por nós. Mas a gente parou aqueles minutos, uma enchida de uma entrevista, eu estava com a pipoca. E aí tá lá, tá no YouTube também. Não sei, o canal é a Band, né? Então assim, isso é importante. Porque as pessoas dizem, mas eu não sabia que existia Umbanda. Então vamos explicar, né? Com a melhor forma possível. E aí cai naquilo que eu conversava com o pai hoje, né? Pai José, com a sua sabedoria, que eu falei assim, foi-se o tempo em que o médium entrava numa casa e dizia, eu não preciso estudar, eu não preciso, porque o guia vem e faz tudo, e faz. Só que o guia espera que eu também evolua, porque ele está evoluindo. E aí quando me pararem na rua lá para perguntar o que é Umbanda, eu não vou incorporar o caboclo para explicar. Ele pode até intuir, me ajudar muito, mas eu preciso estar preparado e com firmeza. Porque se a pessoa falar, mas da Umbanda tem... Então, eu não... vai lá. Não, vai lá sempre, a gente sempre vai convidar, claro, com amor. Que é a casa da gente, se eu não convidar para entrar na minha casa, né? Mas assim, eu tenho que ter firmeza no que eu falo. A voz não pode tremer, né? É assim quando a gente fala, sou um bandista. Isso é muito importante. Antes de viajar para cá, eu postei uma foto que eu pedi, até minha família estranhou. Que sapato você vai? Porque a blusa, eu falei, eu vou de branco e de guia. Falei, por duas razões. Eu não vou embora assim, porque tem outra roupa mais confortável até. Mas eu falei assim, vai estar mais frio, né? Eu preciso pensar nisso. Mas assim, eu vou de branco e de guia porque eu estou indo para eventos religiosos. Claro que eu vou passear e tudo mais. Mas qualquer representante de qualquer religião vai com a sua roupa. Qualquer atleta viaja com o uniforme da seleção do seu país. Por que eu não vou de branco? Aí fui parado na alfândega. Tudo bem, né? Mas foi bonito. O diálogo lá foi bom. É um bom exercício de diálogo, né? Não ia ser preso. Então o que aconteceu? Por quê? Porque foi assim que eu viajei. Tinha que ser. No meu coração, sim. Aí antes eu postei uma foto. E aproveitei para desabafar toda a dificuldade que eu tenho de hoje eu conseguir emprego na minha cidade. Porque tem gente que, vem morar aqui, que está difícil, vem para cidades próximas, né? Por quê? Porque uma coisa é você ser um bandista, outra coisa é você ser um bandista militante, como muitos de nós somos na cidade. E em outras cidades também. E lá a gente sofre algumas retaliações do serviço público e do privado. Quando alguém pede, me manda seu currículo, eu mando a pessoa e falo, como é que você não consegue emprego? Eu falo, pois é, vou falar que é orixá? Não é. O mercado de trabalho está me fechando as portas porque sabe quem eu sou. Porque toda semana sai uma matéria no jornal, lançou livro, vai para não sei onde e tal. Então a gente fica em evidência. E aí as pessoas discriminam. Tem escola que me chama para fazer palestra, bate-papo com as crianças e adolescentes, mas não me contrata como professor. Só que foi um caminho que eu escolhi, eu sou feliz assim. Só que eu quero resolver o que não está legal. Mas não é como irmãos, eu não estou criticando, eu tenho irmãos que são assim. Vamos fazer o balaio da Oxum, vamos, viu? Mas você sabe que quando tirar foto, a gente não pode aparecer. Porque a minha chefe de setor vai depois pegar e falar, tá, irmão, então faz assim, sai da fila, porque a foto eu não vou te perder, não. Né? Respeito, mas não entra lá no meio. Não sai que eu pulo no colo da Oxum, então fica do lado, né? Porque você vai aparecer. O que mais, meus irmãos, por favor? Gostaria. Tem tempo ainda, pai? Por sua cabeça, tem tempo? Quando tá. Amanhã estou de férias. Se tiver mais um tempinho, gostaria de ouvir os irmãos ou perguntas sobre nós lá, as dificuldades que temos. Nas alfândegas, lá quando nós fomos do Brasil, achei piada. Se era trabalho na alfândega, por vir de branco e de guia e quererem no prender, né? Quando eu vim para cá uma vez, eu consegui trazer muita coisa, vinha de guia. Uhum. E tive a sorte de apanhar uma policial que pertencia à religião. Isso é muito legal.
E me Entendeu. deixou passar muitas coisas que eu trazia. Por ser da religião. Que entendeu o que é Fiquei que é? com o contacto dela lá, Uhum. policial lá daquela gestão na Alpândega, a investigar. E ela viu umas guias, é do santo e tal, começou assim. E facilitou. A pessoa que foi me buscar no aeroporto, a Dulce, eu contei pra ela, eu falei, olha, será que foi por causa da minha cor? Ela falou, não, foi pela roupa. Eu falei, mas é um problema de cor do mesmo jeito, porque a roupa é branca e já me incomodou. Tá errado. No meu caso, foi lá, eu trazer as guias. Começaram a é do santo, não sei o quê, começaram lá, eu cheguei de medo a pensar, olha, estou. Mas aqui em Portugal, as pessoas mais preconceituosas com a religião que eu conheço são os brasileiros. Conheço muitos brasileiros do santo, e não me dizem que são santos, por vergonha. Tem uma frase que é quem é do axé diz que é. Porque senão a gente acaba sendo o primeiro a fazer essa segregação. Isso deixa-me muito triste. Não é, vou dizer, não é segredo para ninguém, minha mãe sabe. Eu gosto muito de ir para o samba. Eu sábado à noite, só se eu não puder mesmo. E via muitos músicos, muita gente que nota-se que as pessoas reprimiam-se. E eu fui a primeira, acho que no primeiro lugar, fui a primeira a cantar para o boom e eu levantar e dançar, parecia que estava nem sei aonde. E o músico disse, desculpa, estou a esquecer de sangue. E estava lá muita gente dentro daquele bar. E eu não sei porque é que eu sou portuguesa, mas acho que é triste. Porque os portugueses são menos preconceituosos em relação à religião. Eu queria só terminar, porque eu sei que o tempo é curto, as pessoas estão se remexendo, se coçando, que é assim. Existe uma apropriação que é complicada quando a gente fala do ponto de vista cultural, que é o que acontece em Salvador, que é o tal do bolinho de Jesus. Então nós temos o acarajé, que é uma comida de santo, é um patrimônio imaterial nacional e saboroso. Né? Aí a pessoa diz que não pode comer acarajé porque é do santo, que é de Ançã, vai lá e cria o bolinho de Jesus. Aí se vende o bolinho de Jesus na porta da igreja. Aí o pessoal de Umbanda e Candomblé, claro, critica até porque é um patrimônio imaterial. Assim como a pizza margherita na Itália, então tem receita. Então se eu vou fazer acarajé na Bahia para vender, que é tudo padrão. E teve aquela briga por causa da Copa do Mundo, que só queriam um McDonald's e não queriam deixar as baianas. Eu já até lancei um DVD e livros na Associação das Baias de Acarajé lá na Cruz Caída, ela conhece, né? E vi a Rita Santos brigando muito na Copa do Mundo por isso, porque como é que você chega com uma grande produção assim e proíbe as pessoas de vender o que elas comem e que é super atraente para os turistas. Então não dá certo. Aí tem a questão das balinhas, igual a gente falou, né, hoje, porque o pessoal da balinha diz que é contra os eguns, que são os mortinhos, que são os não sei o quê, que são os herês. Então, se apropria de tudo. Aí usa sal, alfazema, roupa branca, não sei. Então, isso é uma apropriação, é errado. Se eu demonizo tanto você, como é que eu vou usar? Aí vem tudo quando é quiumba na igreja e diz que é tranca-rua. Então, são coisas absurdas, mas que acontecem. E a do acarajé é uma das piores do ponto de vista cultural, porque não é só religioso. É uma apropriação. Ah, faz mal. Ou como eu tive muitos alunos de segmentos religiosos que diziam, minha mãe ensinou assim, a mamãe compra docinho para você não ir lá pedir no terreiro. Né? Aí vai a louca lá, eu chamo louca carinhosamente, né? Que eu não lembro de que estado que é, que diz assim que o doce de Cosme mata as crianças. É mãe de encosto. Aquela que aparece com a tarja preta, assim, né? Mãe de encosto. E diz que o Cosme mata e não sei o que. Quer dizer, são os absurdos. E é contra esse absurdo. Nós tivemos no Brasil, não sei se vocês acompanharam, o juiz federal que disse que a Umbanda e o Candomblé não são religiões, né? E ele teve que voltar nessa decisão. Voltar na decisão, inclusive, de não retirar os vídeos ofensivos do YouTube contra as nossas religiões. E depois o absurdo de se dizer... Aí houve manifestação no Brasil todo. Eu fiquei um final de semana inteiro na internet, assim, porque a gente falava com o Maranhão, com a Bahia, com o Rio, e as pessoas se organizando. Ia dar guerra esse dia. Sim. Eu acompanhei daqui, eu vi. Foi absurdo. Aí nós disponibilizamos textos, trocamos, tem texto meu que foi lido em câmaras municipais, outros irmãos mandaram. Foi uma coisa de louco, porque a gente existe, como nós fizemos agora nas eleições. Eu não participei porque eu voltei de outra cidade. Mas nós fizemos uma campanha, até foi, hoje é meu avô de Santo Joãozinho Galerani, de Campinas, que é assim, vamos todos votar de branco e de guia. Eu falei, eu acho que devia votar todo mundo com a roupa de esquerda logo, porque, né? Aí montamos um álbum, eu vim de outra cidade, eu estava de bermuda, camiseta normal e votei porque não dava tempo. Mas assim,
tem muitas fotos de gente do Brasil todo votando de branco e de gay. E ninguém foi parado, ainda bem, né? Porque não Eles pode. têm vergonha daquilo que são. O argumento do juiz federal não tinha sentido Absurdo, nenhum. porque não tem um Era- livro escrito. Não, e ele dizia que as religiões eram politeístas. Sim, é desconhecimento total, que não tem um livro sagrado, é o que a gente diz, nosso livro sagrado é a natureza. Ponto. É ali que a gente aprende. Pode ter esses livros aqui, mas não são sagrados, são informativos. O nosso livro sagrado é a natureza. Cachoeira, rio, mar e tudo mais, né? Tá certo? Então, como o nosso tempo é curto, mas quem quiser continuar conversando aqui, quem quiser ver os livros que a mãe falou, eu gostaria de agradecer, perdão, e reformular o convite. Na verdade, são vários convites, né? Dia 22 nós temos lá em Leiria o fórum, o Encontro Internacional de Umbanda, a Carta Magna de Umbanda. Quem ainda não leu o documento, tem lá na minha página o link, algo assim. Reforçar esse convite, 17 de maio de 2015, no Santuário Nacional de Umbanda, que é um lugar belíssimo, que inclusive era uma pedreira desativada, e Pai Ronaldo de Xangô criou lá esse santuário. Nós teremos o Congresso Nacional de Umbanda, gostaria muito de ter todos lá. Temos ainda hoje, que horas são, mãe, que eu não sei? 10 minutos e um quarto. 10 e um quarto já começou. Menos. Ah, menos. Então quem conseguir correr na internet, lá no celular, nós temos no site sensorialfm.com.br, às 10 horas começa o meu programa Deixa a Gira Girar, Umbanda em Foco. É sempre às quintas-feiras, às 8 horas, horário de Brasília, né? E todos os dias temos dos vários programas, às 11 horas, que aqui é 1 hora, o programa O Melhor das Religiões Afro, nessa mesma rádio, que é do meu amigo Ronald, também é de Xangô, como o Pai Ronaldo de Xangô. E ontem e hoje passou a Corimbo, um ensaio maravilhoso que tivemos hoje. Amanhã tem a entrevista do pai, José, não é? E tem a entrevista da minha irmã Cambone ali, a Tânia. E vocês não percam, porque todos os dias se fala muito desta casa, todos os dias se fala muito deste país que nos recebe tão bem. Eu digo nós porque a gente nunca anda sozinho, né? Onde a gente vai, a banda vai junto. Por isso que eu falei, nesse voo era tanto orixá aqui, guardião, que eu não sei como não me cobraram excesso de bagagem. Porque são muitos que nos acompanham e vêm, e a gente soma aos que já estão, né? Então isso é muito importante. O sentimento de fraternidade, certo? A Umbanda é uma religião como outra qualquer que merece o respeito. E ela tem o seu fundamento. Como as pessoas falaram, a gente se encontra na religião, também falou, e a gente se encontra na casa. Então isso é fundamental. Tenho dúvidas, procuro resolver. Se um dia não for o meu caminho, que a gente saia pela porta da frente como entrou, e não de cabeça. E saia com gratidão, não saia falando que é incusto. Né? Porque a gente sabe, eu conheço muitos sacerdotes católicos que são feitos no santo, não mudaram de religião. E são feitos. No candomblé principalmente. E aí o que acontece? Tem esse diálogo fraterno. Mas você não vai falar mal de mim lá fora, porque senão eu vou ficar chateado, é ofensivo, né? E os melhores votos de que Oxalá abençoe a todos nós, a maioria eu vou rever lá em Leiria, né, mãe? Acredito eu. E assim, que tenham sempre essa firmeza que é necessário. Lembre-se sempre que nós não temos, como nesse exemplo dos X-Men, nós não temos poderes, nós temos o quê? Canais, nós somos canais. Eu uso sempre essa imagem também de que a Umbanda nos lembra de que até uma velhinha pequenininha, ela ilumina um ambiente. Então que todos nós, mesmo sendo velhinhas pequenininhas, estejamos acesos, para que o nosso irmão que chega aqui se sinta acolhido. Há uma outra frase também que diz assim, essa não é minha não, que eu não quero nem saber se tem luz no fim do túnel, porque quando eu entro eu acendo a minha. Então desejo os melhores votos a vocês, principalmente que o Pai Xangô abençoe, nesta gira de sábado do Caboclo Jiboia, o Caboclo Sete Flechas, que vem da minha infância e se manifestou há pouco tempo, o terreiro de minha tia de Sete Flechas, e é uma alegria muito grande porque as surpresas da espiritualidade não param. Com a surpresa vem os serviços também, mas a gente vai se ajeitando. Muito obrigado mais uma vez à mãe, ao pai, a todos os filhos, e que Oxalá nos traga sempre prosperidade. E o que eu peço sempre, a todos os lugares a que eu vou, orem sempre por este irmão, porque ele precisa muito. A oração é um presente muito importante. E não posso deixar de dizer, gente, todos os livros são lindos, não fui eu que fiz as capas não, por isso que são lindos, mas esse é o mais bonito. Não tem como eu ele me mandou a capa de todos, menos desse na época, né? E assim, só falando sobre os livros, vocês vão ver que todos têm a mesma introdução, isso é um pedido meu. Um breve histórico sobre Umbanda, Candomblé e Orixás. E o editor pediu para pôr o Salmo 23 da Umbanda, ele colocou umas orações também. Por isso que todos começam da mesma forma, tá certo? E fiquem todos à vontade aqui para a gente continuar o diálogo.